Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Chegamos na sexta-feira, uma ótima sexta-feira para você. Mais um programa Fagulhas de Luz no ar aqui na 87 FM e também nas redes sociais do nosso amigo Sidney Fernandes. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, Theo. Olá, ouvintes. É com prazer que estamos de volta. E estamos falando de um assunto aí não muito agradável, né, Theo? As pessoas não gostam muito nem de tocar na palavra morte. Há civilizações aí que referem-se assim, indivíduo desapareceu, não está mais aqui, mas não fala a palavra morte, que é assim, meio aterrorizante. Nós estamos tentando, com a nossa conversa aqui, tirar um pouco desse terror, dessa situação mórbida que é falar da morte, porque para muitas pessoas é a pior coisa do mundo, né? E nós estamos querendo passar para as pessoas elementos para que elas possam acreditar que é a simples continuidade da vida. Todos nós vamos morrer um dia e temos que nos preparar para isso. É verdade, Sidney. E Sidney, como o sentimento entra nessa história toda que a gente está contando, falando do seu artigo Morte Passo a Passo? Como o sentimento entra nessa conversa, Sidney? Quando nós dispomos de um instrumento mediúnico, por exemplo, que me permite conversar com meu pai. Será que é meu pai que está se comunicando? Primeiro que as pessoas, algumas acham que os mortos não podem se comunicar conosco, porque Moisés proibia isso. Pô, ele proibia porque havia muitos abusos. E ainda há muitos abusos. Mesmo na época da codificação da doutrina espírita, pessoas perguntavam aos espíritos a respeito da loteria, da sua vida emocional, de procurar um objeto qualquer, enfim, deturpavam. Mas vamos supor que meu pai venha e conversar comigo. E eu vou perguntar: qual é o seu nome completo? Ele vai me dar. Que dia que você nasceu na sua mais recente existência? Ele me responde: pai, se é o senhor que está aí, o senhor se lembra de quando nós fomos assistir a um jogo do Noroeste? Ah, lembro sim. O senhor lembra que nós estávamos lá no estádio quando pegou fogo no Alfredo de Castilho? Ah, lembro. Nós saímos por tal lugar, assim, assim, assim. E o senhor se lembra aí do que nós fizemos depois? Ele começa a me dar detalhes que só eu e ele sabemos. Então, imediatamente, nós temos a plena convicção de que estamos falando com a pessoa querida. Não é o diabo, não é o demônio, nada disso. É o meu pai. Mas mais importante do que esse contato, que nem sempre é possível a gente ter, por falta de um médium, é bem verdade que eles sempre nos visitam em sonhos, conversam conosco, a gente tem até a intuição de que eles falaram conosco quando acordamos de manhã. Mas mais importante do que isso é o sentimento. Quem ama pode detectar a presença imperecível da criatura amada. Aí a gente tem a plena convicção de que eles não estão lá em compartimentos estanques, isolados. Não, eles podem vir nos visitar de vez em quando Deus assim o permite. É como se fosse um sexto sentido que faz com que a gente perceba e permute impressões sublimes com aqueles que já partiram, nossos amados. E isso nos dá absoluta certeza de que nós vamos reencontrá-los e vamos ter a continuidade da vida. Então, isso para nós é um elemento importantíssimo. Isso nos acalma, nos dá serenidade para enfrentar a morte com mais serenidade. Mas hoje terminamos. Terminamos a semana. Um bom final de semana para todos, mas não saiam daí não. Paulinho Ferreira está chegando. Até a próxima semana. Um grande abraço.